Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando poderosamente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, irmão Alex. Pessoal, estamos lendo o livro de Josué, estamos aqui chegando no último capítulo, né? Nós estamos encerrando hoje o livro de Josué. E se você for continuar no próximo livro, é o livro de Juízes, você observa que é uma continuação, né? Tudo narrando a história do povo de Israel. É importante você entender isso, né? Isso não são livros escritos separadamente. Tem os títulos, né? Aqui está Josué, aqui o próximo é Juízes, mas você vê que, um exemplo, no último livro aqui, Deuteronômio, né, até chegar no livro de Josué, Moisés ainda estava. Você vê que ele vai passando, né, os personagens. Aqui, o livro de Josué está aqui no... vamos dizer, o principal do livro. Aí, o próximo é Juízes, que vai vir os Juízes, falando sobre Juízes, né, interessante. E aí vai indo até terminar aí a Bíblia hebraica. Então vamos lá, hoje nós vamos encerrar no capítulo 24, beleza? Vamos lá. Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciões dos chefes, os juízes e os magistrados, e eles se apresentaram diante do Eterno. Então Josué falou a todo o povo: assim diz o Eterno aos vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacó, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates, servindo a divindades estranhas, né? Aqui está deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão do vosso meio, do vosso pai, e do outro lado do rio, e o conduzi através de toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua descendência. Interessante aqui, pessoal. O Eterno tirou Abraão e hoje nós temos uma nação, né, através de Abraão, né, que o Eterno tirou ali. Dei-lhe Isaac, o qual deu Jacó e Esaú. Esaú deu em propriedade a montanha de Sié, ao passo que Jacó e seus filhos descenderam para o Egito. Depois enviei Moisés, Arão, e castiguei o Egito com os sinais que realizei em seu meio. E depois disso, tirei de vós de lá. Fiz então vossos pais saírem do Egito, e assim chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o mar Vermelho. Vossos pais chamavam então o Senhor, e ele colocou trevas entre vós e os egípcios. Trevas é o que? Escuridão aqui, né, nesse contexto. E fez o mar se voltar contra eles, de modo que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito. Habitastes durante muito tempo no deserto. Então eu vos induzi na terra dos amorreus, que habitava do outro lado do Jordão, e quando combateram contra vós, eu os entreguei em vossas mãos. Ocupastes a sua terra, enquanto eu exterminei à vossa frente. Balaque, filho de Sifó, rei de Moabe, levantou-se para combater contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beó, para que vos amaldiçoardes. Eu, porém, não quis ouvi-lo. Ele teve de pronunciar bênçãos, e eu vos livrei das mãos dos inimigos. Interessante aqui, né? Eu não quis ouvi-lo. Atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó, mas os habitantes dessas cidades, os amorreus, os fariseus e os cananeus, e os heteus, e os gergeseus, e os heveus e os jebuseus combateram contra vós. Eu, porém, entreguei em vossas mãos, enviei à vossa frente
verpões que expulsaram de diante de vós e dos reis dos amorreus, e isso, não com tua espada, nem com teu arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, os quais habitais, vinhas e oliveira que não plantastes, cujos frutos comeis. Agora, pois, temei ao Eterno, e serviei de coração íntegro e sincero. Lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram, do outro lado do Jordão, do rio Eufrates, no Egito, e servei ao Eterno. Contudo, se vós desagradar servir o Eterno, escolhei hoje a quem queres servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram no lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitardes. Quanto a mim, eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. Então aqui, pessoal, eles tiveram a opção, né, de servir o Eterno. E está narrando aqui os acontecimentos que aconteceram quando eles saíram do Egito. Tu vê que eles falam lá desde Abraão, né, quando Abraão saiu do meio de um povo idólatra, né, que tinha várias divindades, se prostrava por diversos deuses. Por isso que quando você olha lá em Êxodo, que narra lá o Decálogo, né, os 10 mandamentos, fala, né, para não adorar Deus estranho, não se prostrar perante nenhum tipo de imagem, né? Por quê? Porque ele queria um povo diferente, né? E ele tirou Abraão para poder criar essa nação diferente. E de fato criou, né? Infelizmente, vamos dizer, Satã, né? Ele sempre cria meios para que venha fazer com que as pessoas desobedecem. E muitas pessoas acabam desobedecendo, seguindo doutrinas de homens aí, né, que é totalmente contrário aos mandamentos, aos ensinamentos que o Eterno deu aqui para o povo hebreu, que é importante a gente destacar isso. Mas daqui dá para a gente entender muitas coisas, o que é bom e o que não é bom, né, o que agrada o Eterno e o que desagrada. Vamos continuar. O povo respondeu: longe de nós, abandonamos o Eterno para servir a deuses alheios, pois o Eterno, nosso Criador, foi quem nos tirou a nós e nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes sinais diante dos nossos olhos e nos guardou por todos o caminho por onde peregrinamos, e não no meio de todos os povos pelos quais passamos. O Eterno expulsou diante de nós todas as nações, especialmente os amorreus que habitavam na terra em que entramos. Portanto, nós também servimos ao Eterno, porque Ele é o nosso Criador. Então Josué disse ao povo: não podeis servir o Eterno, pois Ele é um Criador santo, é uma divindade ciumento, né, que não suportará vossas transgressões e pecados. Então ele quer que as pessoas sejam fiel. Ele queria que as pessoas fossem fiel naquele momento. Se abandonardes o Eterno e servirdes a outras divindades estranhas, ele se voltará contra vós, e depois de vos ter tratado tão bem, vos tratará mal e vos aniquilará. O povo, porém, respondeu a Josué: não, é o Eterno que serviremos. Josué então disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Eterno para servi-lo. Eles responderam: sim, somos testemunhas. Sendo assim, disse Josué: tirai do meio de vós os deuses estranhos e inclinai vossos corações para o Eterno. O povo disse a Josué: serviremos ao Eterno e obedeceremos a sua voz. Naquele dia Josué fez uma aliança para com o povo, lhe propôs um Siquém uma lei e decretos. Josué escreveu essas palavras no livro da lei, seguiu, tomou uma grande pedra e ergueu ali debaixo do carvalho do santuário. Então Josué disse
a todo o povo: eis que esta pedra servirá de testemunho contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Eterno nos falou, e ela será testemunha contra vós, para que depois não renegueis vosso Criador. Em seguida, Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois desses acontecimentos, Josué, filho de Nun, morreu na idade de 110 anos. Foi sepultado na terra que lhe coube por herança, em Tambassaré, na montanha de Efraim, a norte do monte Gaás. Israel serviu ao Eterno durante toda a vida. Josué e dos anciões que sobreviveram por muitos tempos a Josué e que haviam conhecido toda a obra que o Eterno realizaram em favor de Israel. Os israelitas haviam trazido do Egito os ossos de José a pedido dele, quando ele estava vivo ainda. Falou que quando ele morresse era para tirar os ossos dele de lá, né? Estes foram enterrados em Siquém, na parte do campo de Jacó. Havia comprado por 100 moedas de prata aos filhos de Emon, pai de Siquém, e que se tornaram herança dos descendentes de José. Depois morreu também Eleazar, filho de Arão, e sepultaram em Gabaa, na propriedade que Finéias, filho de Eleazar, tinha recebido na montanha de Efraim. Então, pessoal, terminamos o livro de Josué, né? Então você vê que é uma história interessante e continua, pessoal. No livro de Juízes aqui, ó, já vem, ó, depois da morte de Josué. Então você vê que é uma continuação, beleza? Terminamos aqui o livro de Josué. Que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. E um abraço do irmão Alex.